Vamos ver agora o vídeo do Papa Francisco para este mês de setembro. Nessa oração do Papa, nesse vídeo que ele gravou pela TV do Vaticano, Francisco pede orações para os jovens da África. Veja só. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Aí o vídeo do Papa Francisco para este mês de setembro, e existe uma campanha sendo realizada nas redes sociais em apoio ao Papa Francisco, com a hashtag Francisco Estou Aqui. Uma campanha que a Signes Brasil Jovem, Associação Católica de Comunicação, lança nas redes sociais. Algumas declarações tendenciosas, conflituosas na igreja, acabam favorecendo a disseminação de notícias falsas, com a intenção de desestabilizar o pontificado do Papa, que está atuando na construção de uma cultura de paz, justiça, solidariedade entre os cristãos e a todos os homens e mulheres de boa vontade. Com essa hashtag Francisco Estou Aqui, jovens de todo o Brasil pretendem inundar os espaços digitais com uma mensagem alegre, criativa e orante de apoio e carinho ao Papa Francisco. Vamos falar de saúde agora e vamos falar da saúde da mulher. Afinal de contas, a menopausa é um período comum, é uma etapa comum a todas as mulheres, e esse período é repleto muitas vezes de alguns sintomas, de algumas informações que muitas vezes não são verdadeiras e as mulheres acabam acreditando nisso, mas existe reposição hormonal, existe uma diferença de menopausa e climatério, e para tentar explicar um pouco mais sobre essas questões, a gente trouxe aqui no programa a médica geriatra e ginecologista Ângela Carvalho. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rodrigo, bom dia, é um prazer estar aqui, uma honra também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite para explicar esse tema que é tão comum do universo de vocês, mulheres, não é? E para um homem falar é até um pouco esquisito, né? Porque a gente tem que pesquisar bastante para falar, porque, enfim, não nos pertence esse assunto todo, mas é importante sabermos sobre isso, até para aconselharmos e acompanharmos as mulheres nessa etapa da vida. O fato é que existe, primeiramente, uma diferença entre menopausa e climatério, né? E muitas vezes as mulheres confundem isso, não é? Isso, com certeza. Quando as mulheres falam em menopausa, na verdade elas estão querendo falar do climatério. Climatério é uma fase da vida da mulher, é um ciclo da vida da mulher, né? E a menopausa é uma data específica. Então nós podemos dizer que temos um certificado oficial de menopausa quando faz exatamente um ano que veio a última menstruação. Tá? Então tem dia, mês e ano para menopausa. E o climatério é um período que pode começar por volta dos 45 anos e ir até os 55 por aí. Então veja quanto longo é esse período. Rodrigo, você falou assim que um homem não faz parte do mundo do homem, mas faz, né? Porque esses homens têm mães, têm irmãs, esposas que passam por essa fase. Como é uma fase de transformação emocional, vocês acabam sendo envolvidos Exatamente. Também. Indiretamente, digamos assim, né? Não faz parte do nosso organismo, né? E a gente não entende muito. E esse é um fator que muitas vezes atrapalha um pouco, porque o fato do homem também não compreender gera muita desinformação, deixa uma certa angústia até para a mulher, né?
E o aspecto emocional é muito importante nessa parte, né? É muito importante, porque esse ciclo de vida da mulher, ele compreende uma transformação. Então, a mulher se despede da juventude e passa a ser uma mulher madura. Então, é uma fase do adulto maduro. E isso tem transformações físicas e psicológicas, sociais, emocionais, e a gente precisa de uma rede de apoio realmente, dos médicos, da própria mulher tendo informação e do marido, do companheiro, para que possa apoiá-la nessa transição, que não é tão difícil, viu, quanto as pessoas pensam, pode ser muito boa, pode talvez ser até a melhor fase da vida da gente. Pois é. E por que ainda existe, de certa forma, um certo desconforto de muitas mulheres quando vamos chegando nessa fase da vida, Ângela? Olha, é muito importante porque existe um tabu entre entrada no climatério, menopausa e muitas vezes as mulheres falam assim, ai, doutora, estou ficando velha. Uhum. Não, a velhice também não é uma coisa ruim. Quando for para ficarmos, e se Deus quiser ficaremos idosos, é um privilégio, também vai né? ser bom, é um privilégio, uma oportunidade de vida. Mas definitivamente a fase do climatério e menopausa não é a fase da velhice, da parte da terceira idade. Então aí quando a gente entra nessa fase, por volta dos 45, ainda faltam em torno de 15 anos para entrarmos no próximo ciclo, que é o da velhice. Né? Então, é muito importante que a gente desmistifique esse período da vida da mulher. Podemos até falar, se você quiser, já posso entrar nos sintomas um pouquinho? Sim, já vamos. Inclusive, a gente separou já uma telinha, já que a doutora tocou nesse assunto, a gente tem uma tela para a gente explicar um pouco os sintomas da menopausa, né? Vamos colocar, tá aí, ó, a tela para você. Principais sintomas da menopausa. E a gente vai comentando aqui com a doutora Ângela. Ausência de menstruação, mais de um ano, né? Da última menstruação. Calor em excesso, isso é muito comum, a gente, né? Os homens acham que não, a mulher está sentindo muito calor, está entrando na menopausa, né? O conceito comum. Insônia, queda de cabelo, cansaço frequente, alterações de humor e diminuição da libido. Gostaria que você comentasse então um pouco desses sintomas, que não são sintomas para todas as mulheres, não é uma regra geral também, né, Ângela? Isso, não é uma regra geral. Então, 40% das mulheres que irão apresentar sintomas do climatério, certo? E mesmo quando apresentam, há uma variedade muito individual. Cada mulher poderá ter a sua síndrome da menopausa. Em primeiro lugar, climatério e menopausa não é doença, já esclarecemos que é um ciclo de vida, mas a gente pode apresentar sintomas antes da parada da menstruação. Nesse início do climatério, que eu abordei agora há pouco, por volta dos 45 anos, a gente pode ter como um dos principais e iniciais sintomas a secura vaginal. Na hora da relação sexual, perceber a vagina um pouco seca, né? Além disso, a gente pode apresentar também um pouquinho de diminuição do desejo sexual, também chamado libido, né, Rodrigo? E aí, as ondas de calor. Bom, 40% das mulheres terão e elas podem ser intensas para algumas mulheres, leves para outras. E o tempo da vida da mulher em que essas ondas irão ocorrer é muito variável, porque pode ser assim durante um ano, como algumas relatam até 10 anos, não se assustem, isso é muito raro, né? E essas ondas de calor, elas são bem características. Então, às vezes a mulher fala assim, doutora, será que eu estou no climatério porque eu estou tão encalorada, eu preciso usar menos roupa e tal? Não é assim. São ondas, ou seja, eu estou aqui sentada, conversando com o Rodrigo e de repente me dá uma sensação, às vezes acelera um pouquinho o coração antes, a gente sente um calor que geralmente é do tronco para cima, pode suar um pouquinho, o rosto pode ficar um pouco vermelho, e isso dura minutos, 1, 2 minutinhos e passa, certo? E essas ondas de calor, veja que interessante, Rodrigo, elas se exacerbam com algumas coisas. Alimentação excessiva em pimenta, café preto, chá preto, ou vamos supor, estou dirigindo e um motoqueiro cruza a minha frente, eu vou ter que dar uma freada abrupta, já vem aquela onda de calor. Além daquele estresse todo, causa isso. Né? E elas são mais frequentes durante o sono, então quando a gente dorme, coitado do marido fica com o dobro de camadas de coberta, porque a gente joga as cobertas no coitado, depois a gente puxa novamente e joga. Então a insônia acaba sendo um efeito secundário a essas ondas de calor, porque ela acorda uma vez com a onda de calor, volta a dormir, acorda uma segunda, volta a dormir, na terceira não tem mais sono, né? Então, queda de cabelo.
realmente a baixa do estrogênio pode deixar o cabelo, não necessariamente a queda, mas o cabelo fica um pouquinho mais seco e mais quebradiço. Né? Então, o ideal é que a gente não agrida tanto o cabelo com químicas fortes, essas coisas. Né? Para a gente falar sobre tratamentos, porque existem por aí, né, uma tendência, né, na verdade, existe uma tendência das pessoas buscarem soluções para as coisas e acreditarem em tudo que vem pela internet, por exemplo. E tratamento para esse tipo de... para aliviar esses sintomas. Existem? Quais são os indicados ou não? O que a pessoa deve buscar? Primeiro, um acompanhamento médico, né? Para ter certeza do que ela precisa e até de uma reposição hormonal, se for o caso. Uhum. Muito importante essa pergunta. Então, vejam só, tem tratamento. Essa é uma ótima notícia. Segundo lugar, o tratamento eu costumo conduzir e orientar as pessoas que procurem profissionais que trabalhem com medicina baseada em evidência científica. Porque existem tratamentos alternativos que podem ter evidência científica. Por exemplo, a homeopatia clássica, a acupuntura, alguns têm evidência científica, certo? Mas tem tratamentos que são assim com uma visão comercial, digamos. Então, esses eu nem vou comentar aqui porque não são de interesse, mas eu vou deixar muito claro o que é bom a gente pensar. Existe um consenso mundial de climatério, que são regras, que são protocolos do que é correto se fazer de tratamento. Isso veio variando nos últimos 20 anos. Houve uma época em que se dizia que as mulheres deveriam usar reposição hormonal dos 35 anos até a morte. Não pode mais. Aí os estudos mostraram que o uso em altas doses de hormônio ou por tempo muito prolongado realmente aumenta o risco para câncer ou até doenças cardiovasculares. Então, o que se preconiza hoje? O tratamento individualizado para cada mulher, tá? Conforme os sintomas que ela apresenta, conforme o seu histórico de saúde, o histórico de doenças familiares que ela possa ter. E existe assim, a conduta terapêutica medicamentosa, que são os medicamentos, no caso hormônios, que você vai usar para o paciente, e a não medicamentosa, que é a alimentação saudável, atividade física, acompanhamento dessa questão de autoestima, autoimagem, e o tratamento, de regra geral, gente, isso é muito importante, não deve ultrapassar a média de 4 anos. Tá? E isso, de uma forma geral, claro que o paciente indo ao médico vai receber uma orientação detalhada, Rodrigo, mas de uma forma geral. E o tratamento preconizado é estrogênio e progesterona. A testosterona, que tem sido muito utilizada por aí, não é um medicamento liberado mundialmente, cientificamente, para uso por longo período. Nem hormônio de crescimento também, porque oferecem risco à saúde da mulher. Pode até provocar um câncer, né? Pode até. A alimentação diminui fogacho, a atividade física aeróbica diminui o calorão. Fogacho são as ondas de calor, tá? Cuidados com a pele, com a alimentação melhoram secura, né? Então, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, o hábito de vida influencia diretamente nessa questão, né? A pessoa ter uma vida saudável, cuidar mais da alimentação e praticar exercícios ajuda muito, né? Muito, principalmente atividade aeróbica. Tá? Então, por exemplo, a menopausa causa osteoporose? Não, mas é uma fase da vida em que a gente vai apresentar, quem tem tendência, uma tendência à osteopenia, osteoporose e tal. Então, aí a gente também trabalha, mas ela não é relacionada diretamente com isso. Tá? Então é preciso ter cuidado. Mas como a doutora acabou de falar, é importante a pessoa saber que cada tratamento é individualizado, né? Não existe uma regra geral de um tratamento para todas as mulheres. Isso é importante a gente ressaltar, né, doutora? Importantíssimo ressaltar. Não existe uma regra geral. O profissional tem que ser um bom endocrinologista, um bom ginecologista que trabalhe com a parte hormonal. E também não precisamos ter medo dos hormônios, mas sabê-los usar com parcimônia, na dose correta e tratando cada caso especificamente. Agora, o processo de envelhecimento que causa tanto medo nas pessoas, né? Inclusive, citamos aqui recentemente que o maior medo das pessoas não é, de certa forma, morrer, não é um medo disso ou daquilo, mas é depender dos outros, né? É um medo muito comum entre as pessoas. E tudo isso passa por uma questão emocional muito forte, né? E às vezes uma terapia pode ajudar também a pessoa a se compreender, a se auxiliar também, né? A se ajudar nessa parte, né, doutora? Com certeza. Eu até faço muitos grupos e rodas de conversa com as minhas pacientes em número grande de mulheres para fazer debates. Você falou uma coisa muito importante. Então, a gente falou no começo, assim, como mensagem final, até já vou dizer, né, Rodrigo? Que a menopausa, as pessoas costumam associá-la com o processo do envelhecimento. É uma fase anterior.
A fase do climatério é uma fase do ciclo de vida da mulher. Ela não é nem pior nem melhor que a fase anterior da juventude. Assim como depois a velhice é outro ciclo de vida do ser humano, nem pior nem melhor que o anterior. Cada ciclo tem que ser vivido intensamente. E a gente tem que entender que o nosso país especificamente está envelhecendo. O Brasil já não é mais um país de jovens. E envelhecer, gente, é muito bom. É oportunidade de vida, é oportunidade de ver os filhos, os frutos que você plantou, você vai colher. E as mulheres sofrem muito com a questão da autoestima. Então, meu Deus, ter uma ruguinha. Eu cheguei aqui, o maquiador falou, ai, deixa eu passar uma coisinha em você para tirar as marcas. Eu falei, não, por favor, eu quero ir com as minhas marcas de expressão, com o meu tempo de vida. E eu acho assim, nós temos que estar bem com a idade que nós temos. E não querer ser uma caricatura de um jovem, né? Porque nós temos que ter orgulho do momento de vida que estamos vivendo. Nós podemos contribuir com a sociedade, com as pessoas que amamos e ser muito felizes. Menopausa não é ruim, gente, é bom. É bom demais. Inclusive, envelhecer é o tema, inclusive, de um programa que a gente tem aqui na casa, que é o Envelhecer de Bem com a Vida. Ou seja, né, a gente tem que aproveitar essa fase que é, um parente meu diz, é a sobremesa da vida, né, que a gente tem. A sobremesa da vida é essa parte, né? Você já passou por tantas coisas, temos que aproveitar. Doutora Ângela, muito obrigado pela sua presença aqui, por essas dicas valiosas para as nossas mulheres e para as famílias inteiras. Afinal de contas, como a gente disse aqui, é um tema que interessa a todos, não só às mulheres. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer, muito obrigada a todos também. Um ótimo dia para vocês. A gente fica por aqui, voltamos amanhã com mais um Fé na Vida. Obrigado, beijo, abraço. Valeu, gente. Tchau.